Bem, eu vou conversar agora com o infectologista Davi Wippe. Ele é mestre, doutor, é PhD, é reitor e é do Corpo Médico do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Doutor Wippe, é um prazer poder falar com o senhor nessa noite. Muito obrigado por dispensar um horário específico para conversar com a Amazônia. Prazer imenso, adoro a Amazônia. Já estive aí várias vezes, mas pretendo voltar muitas outras. Gosto demais do lugar e do povo. Legal. Doutor Davi, um ano de pandemia e nós estamos agora no pique, na situação mais difícil. O senhor chegou a imaginar isso? Acho que ninguém imaginou. Né? Nós sempre soubemos, nós infectologistas, que um dia teríamos um processo viral importante, mas acho que deste nível, dessa relevância, ninguém imaginou. Nós começamos a nos dar conta quando os casos foram se avolumando, especialmente na Europa. Na China foi controlado rapidamente, a respeito da exuberância do início, mas quando entrou pela Europa e os sistemas de saúde foram ruindo um atrás do outro, depois dos Estados Unidos, viu-se que nós estávamos diante de algo extremamente importante, muito grave, muito sério e que vem se confirmando. Quer dizer, cada dia nós somos surpreendidos com um avanço maior, e isso é epidemia. Você aprende todos os dias, você renova as suas posições e tem que ser muito ágil, tentando resolver problemas. Hoje somos o epicentro da doença no mundo. O senhor acredita que falta uma liderança para tomar a frente da situação? Olha, eu não falo nem de governo federal, nem de ministro da Saúde, eu falo de política pública. Política pública é uma coisa, para mim, claríssima. Existe um pacto federativo. Então, no pacto federativo, cabe ao Ministério da Saúde toda a organização do sistema de saúde, aos governos estaduais, a governança, e aos municípios. Os municípios são os que estão na ponta, que fazem a ação. Este é o pacto federativo. Então, sempre que se fala em pacto federativo, fala-se na consonância dos três poderes. Bem, nós estamos produzindo variantes e a situação descontrolada como está, poderíamos produzir ainda mais variantes. Isso não corre o risco das atuais vacinas não cobrirem todas? Variantes em processo viral não tem nada de inusitado. Sempre houve, há e haverá. O que se tem hoje é um requinte tecnológico que possibilita diagnósticos que você não fazia. Agora, o que precisa ser provado, primeiro é a prevalência das variantes, depois a infectividade, na sequência a morbidade e a letalidade. Em meio a tudo isto, que é complexo, você vem de festas de final de ano, você vem de carnaval, onde ocorreram aglomerações e todos nós esperávamos que houvesse um aumento do número de casos. Então, de um lado, as aglomerações, pós-festas, do outro lado, a necessidade de nós termos respostas científicas para essas 4 situações que eu expus há pouco. Doutor Davi, um ano de aprendizado, mais 300 mil mortes. Qual o legado que fica? Primeiro que dói na alma. Eu estou na linha de frente desde o primeiro caso, mas muito na linha de frente. Eu vejo dezenas de pacientes todos os dias. Então, para mim, cada morte realmente é muito sentido. Chega ao momento que hoje, eu tive a felicidade de dar alta para pai e filho da UTI. Tem ocasiões que tem famílias internadas. E, graças a Deus, nós temos um número pequeno de óbitos em relação ao contexto. Mas cada morte é muito doída. Eu falo sempre, né? Eu estou nisso há mais de 45 anos. Quando pergunto o que mudou, eu falo, conte as cicatrizes no meu rosto. Eu sou da época da AIDS, o primeiro diagnóstico de AIDS de um brasileiro para outro foi feito nesse consultório. Então, eu venho há muitos anos lidando com epidemias aqui na África. Então, é uma coisa que vai te marcando e vai te deixando cicatrizado. Isso não consola.
Isso não faz diminuir a dor. Isso te faz ter resiliência para continuar lutando. Otávio, máscaras. Chegou-se logo no início a recomendar as máscaras cirúrgicas, depois elas faltaram, e aí foi recomendado que as pessoas pudessem até fazer em casa as suas máscaras. Agora, há uma nova recomendação que o que é eficiente realmente são as máscaras cirúrgicas. O senhor tem alguma informação mais específica? Por que essa mudança agora? Para ser bem exato, no começo, nós não recomendávamos nem máscara, mesmo porque não havia. Se você recomendasse máscara para a população, não havia máscara para os profissionais de saúde. Também naquele contexto, você não estava recomendando uma máscara. Você tem que trocar. Se você usar 12 horas, a máscara cirúrgica, você tem que trocar no mínimo 3 vezes essa máscara, porque ela modifica e perde o poder de proteção. E isso veio vindo. Aí surgiram máscaras, inclusive decorativas. Mas hoje se sabe que a máscara mais protetora, dentro dessas que a sociedade, a população está usando, é a cirúrgica. Eu uso o tempo inteiro a N95, porque eu convivo com os pacientes Covid o dia inteiro. Então, quanto mais apropriado, e tem vários trabalhos provando que as máscaras cirúrgicas elas são mais apropriadas. Agora, depende muito também do uso, aquilo que se dá e também da disponibilidade, se você tem ou não esse tipo de insumo. O senhor não acredita que o Brasil está precisando de campanhas publicitárias mais específicas para lidar com essa questão? Eu acho que a comunicação é uma das armas fundamentais dessa história. O jornalismo sério, o jornalismo que vocês fazem, que a grande maioria faz, ajuda muito. Internet, você sabe como é, não? Tem a internet que ajuda e tem a internet que atrapalha. Mas a comunicação é fundamental para que nós consigamos capitalizar as informações pelo Brasil inteiro, o que é uma missão difícil. Mesmo o tom que se fala, o palavreado que se usa, você tem que imaginar que milhões de pessoas com informação diferentes estão te ouvindo. Então, acho sim que uma campanha maciça iria ajudar. A sua experiência como infectado, doutor Davi, com idade, comorbidades, o senhor chegou a ter medo? Medo não, paura. Foi medo nisso. É curioso, né? Eu adoeci no dia 23 de março do ano passado. E pouco se sabia da doença. O que eu entendia é que eu ia dormir e eu não sabia como ia acordar. Eu já tinha uma noção claríssima da gravidade da doença. E quem me tratou achou que dava para eu ficar em casa, eu fiquei. Hoje eu não ficaria, não. Eu teria me internado, seguramente meu sofrimento seria menor. Mas, felizmente, o final foi feliz, deu tudo certo, e um ano depois estamos aqui, na batalha. O senhor já tomou as 2 doses, né? Qual foi a vacina que o senhor tomou? Coronavac. Nós, profissionais de saúde aqui em São Paulo, haviam 2, né? Aliás, existem essas 2 para todos os brasileiros, a Coronavac e a AstraZeneca. Naquele meu momento, eu tomei a Coronavac, as 2 doses. Tem gente que ainda está fazendo alguma confusão com referência a isso, eu não quero tomar a chinesa, vou aguardar a inglesa e coisa dessa natureza, né? O que o senhor diria? Aí eu uso uma expressão claríssima. Tem épocas que você vai ao restaurante, você tem o cardápio para escolher. Hoje é o prato do dia. Graças a Deus que a pessoa possa se vacinar, seja lá qual for. Desde que é aprovada pela Anvisa, quanto mais vacinas tivermos, com mais diversidade, melhor ainda. Bem, os empresários, muitos empresários, quase 500 empresários do Brasil, grandes empresários, fizeram uma carta aberta pedindo aquela história da liderança nacional. Nós estamos sem uma liderança que possa abrigar todos os problemas nacionais. Estão espocando problemas aqui, ali, acolá. De repente, até Manaus pode se repetir, o caso de Manaus pode se repetir em outras localidades. O que o senhor achou dessa carta?
Não foi a única que eu vi. Eu vi uma carta também do Senado, assinada pelos senadores, que o Senado faz um apelo internacional para que o Brasil tenha vacinas e insumos. Então, eu acho que todas as manifestações proativas ajudam. Tá? E nós estamos no momento, eu falo uma coisa que eu acho que eu tenho que deixar isso muito evidente. Arnaldo, é o momento de nós nos unirmos e termos um sentido único e amplo para frente. O que foi, a história vai julgar. Vai julgar, vai punir ou não vai punir. Cabe a história. Mais daqui para frente, pela emergência nacional, essa emergência mundial, eu acho que todos nós temos que estar unidos para fazer o melhor pelo povo brasileiro. Se continuarmos nesse atual ritmo de vacinação, vamos levar 3 anos para vacinar todos os brasileiros? Eu não tenho nenhuma dúvida que a única solução é vacina. O Brasil tem competência para vacinar. Nós vacinamos 80 milhões de pessoas todos os anos com a vacina da gripe. Então, isso não é Agora vai, novidade. inclusive, coincidir, né? Vai coincidir. Isso não é novidade para o Programa Nacional de Imunização, que é muito competente. Agora, para vacinar tem que ter vacina. Este é o ponto crucial. Daí o apelo ao mundo para que nós possamos comprar vacinas. Também não acho que o problema é financeiro. O problema é ter disponibilidade, conseguir ter acesso, distribuir pelo Brasil e vacinar o maior número de pessoas possível. Nesse momento, eu acredito que nós deveríamos ter já todos os brasileiros com mais de 60 anos vacinados. Eu passo visita na UTI, está mudando a cor de cabelo. Eu via cabelo branco, agora estou começando a ver cabelo preto. Essa doença já está atingindo uma década antes, de 50 a 60 anos, e está atingindo jovens. Então, nós precisamos vacinar o maior número de pessoas possível, o mais rapidamente possível, a começar por aqueles que mais estão procurando os hospitais, que têm maior morbidade e letalidade, que são os brasileiros com mais de 60 anos. Você acredita no surgimento de uma arquitetura pós-pandemia? Eu li uma matéria no jornal que quase metade das escolas públicas no Brasil não tem ventilação nenhuma. As coisas devem mudar? Eu acredito que todo mundo que passa por isso e que tem inteligência, além de sofrer muito, amadurece. E se amadurece, evolui. Eu acredito na evolução e que nós teremos um Brasil melhor. Um Brasil entendendo que não é possível continuar com essas diferenças. O Brasil que não pode continuar com parte da sua população sem água e sem esgotamento, uma parte relevante. Eu estou falando de 50%. Então, essas diferenças, elas não podem continuar. Qualquer um que tenha um mínimo de sensibilidade sabe disso, eu sempre soube, e precisa ajudar para que essa história do Brasil seja melhorada. Infelizmente, no Brasil, a vacina se tornou um instrumento de disputa política. Se o Ministério compra, se são os governadores, se é um consórcio de governadores, de prefeito, coisa assim. Isso tende a atrapalhar ainda mais, não, doutor Davi? É aquilo que eu te falei, existe um pacto federativo. Vacina é direito do povo, obrigação do Estado. Então, o Estado tem que providenciar as vacinas. Eu entendo que há um comando central de direito e de dever, que é o Ministério da Saúde. Cabe por direito e por dever o Ministério da Saúde liderar a compra, a logística e a distribuição de vacinas. Os hábitos do povo brasileiro são bonzinhos, são mais confortáveis para a proliferação do coronavírus? Eu acho que não dá para generalizar. Né? O que não se admite são essas festas clandestinas, o que não se admite são os agrupamentos irresponsáveis. E agora eu não falo mais só de jovens. Eu tenho notícias de casamentos, onde as pessoas se aglomeraram. Eu tenho notícias de bailes da terceira idade. Então, neste momento, isso é inadmissível. Não? Aí fala, não, mas o trabalhador, muitos estão na rua porque não tem opção. Não são deles que eu estou falando das aglomerações inconsequentes e irresponsáveis.
O senhor tem visto reinfecção numa quantidade grande? Eu aqui não vi nenhuma até agora. Deve Nenhuma existir reinfecção com nova variante ou coisa parecida? Eu ainda não vi, eu atendo dezenas de pacientes por dia. Toda infecção viral, você tem reinfecção, reativação e superinfecção. Vai ocorrer reinfecção, como vai ocorrer reativação. Isso é próprio das doenças virais. Talvez não com o tamanho que está sendo proposto. Os casos que vieram me procurar com hipótese de reinfecção, eu me deparei com exames da primeira geração que não tinham a sensibilidade de diagnóstico que já tem hoje. Então, precisa tomar cuidado em falar em reinfecção. O coronavírus é para sempre, doutor Wippe, ou tem prazo de validade? O coronavírus data de 1917. Ele não é nenhuma novidade. Antes da pandemia, ele já era responsável por 10 a 15% das infecções pulmonares em adultos. Tem vários coronavírus. Nós estamos diante de um que sofreu alterações genômicas. O sistema imune do mundo não estava preparado e deu no que deu. Então, o coronavírus não vai deixar de existir. Teremos coronavírus, como sempre tivemos, como teremos outros vírus, e não precisa ir longe. Tá? O Brasil tem um celeiro de vírus, inclusive na Amazônia, muito importante. Quer dizer, o mundo tem vírus, não vai deixar de ter. A testagem daí é importante? Eu estou vendo aí que nas farmácias a demanda é muito grande por teste. A testagem sempre é importante. Junto com a testagem, deveria haver o isolamento social. O indivíduo que testa positivo ele tem que estar isolado. Nos países que fazem isso de uma forma melhor, eles não só isolam o indivíduo, como eles vigiam os contactantes, isolam todos os contactantes. Esse é o mundo ideal. Não acho que seja um mundo real para o Brasil, pelo menos não nesse momento. A sua opinião profissional sobre fechar ou abrir as escolas? Existem pesquisas que dizem que a contaminação não é tão grande nas escolas, que o prejuízo de fechá-las é maior. Eu, desde pelo menos julho, agosto, eu falo a favor da abertura das escolas. Conhecendo, ou tentando conhecer, todos os fatores que estão envolvidos na escola, desde o aprendizado, especialmente a alfabetização, até aquele aluno que vai para a escola e tem na escola a sua única alimentação. Então, eu sempre fui a favor das escolas abertas. Neste momento, eu acho que tem que ser reavaliado, porque nós enfrentamos números astronômicos de infecção. Então, nesse momento, eu manteria as escolas fechadas. Mas eu sempre fui a favor das escolas ficarem abertas com protocolos. E também de estar discutindo a decisão com professores e pais. Talvez o melhor cenário seja o ensino híbrido, possibilitando desde o aprendizado à distância, presencial e os dois anteriores. Mas não é a realidade do nosso Brasil, né, doutor Davi? Muito carente aí, tem nível de internet, de equipamento, coisa dessa natureza. Aí é uma coisa importante, né? Você precisa conhecer o Brasil. Eu, felizmente, eu conheço o Brasil, eu já trabalhei em vários lugares, inclusive na Amazônia, Vale do Jequitinhonha, eu conheço bem o Brasil. E sei das diferenças e dificuldades. Por isso que eu falo, nesse momento precisamos nos unir. Os impactos da vacinação. O senhor acredita que ainda este ano a gente terá o que se chamava antigamente de vida normal? Difícil, nem sei se a vida vai voltar a ser normal como era. Por exemplo, o uso de máscaras, eu acho que estará inserido no nosso contexto. Você não verá um indivíduo espirrando e tossindo num veículo público de transporte sem o uso de máscara. Acho que coisas vão se inserir de uma forma definitiva, inclusive os bons hábitos. Mas pagar para ver. Né? Nós temos aí um caminho a percorrer que o tempo nos dirá. Eu acho pouco provável que nós consigamos vacinar toda a população brasileira ainda nesse ano. Mas se conseguirmos avançar, pois não. O objetivo principal da vacina, ela tem um prazo. Se a gente vai demorar tanto tempo para vacinar a população, os que foram vacinados no início já terão que fazer uma nova reposição? É provável que nós tenhamos até que fazer vacinação a cada ano, a semelhança do vírus de influenza.
Não existem ainda respostas científicas definitivas. Neste momento, é importante vacinar o maior número de pessoas possível. Aí sim que você consegue aquela proteção comunitária. Não com Qual é o efetividade, percentual, doutor Davi, para que a gente fique mais relaxado? 70% ideal. Mas se você vacinar 50%, é um número exuberante que vai ajudar muito. A doença é realmente prevalente nos homens? Não, o que eu tenho visto olha, é curiosíssimo. O que nós estamos vendo que a doença era mais mórbida e mais letal em homens. Agora, nesses últimos momentos, nós estamos vendo aumentar a prevalência em mulheres e as mulheres também ficarem graves. A outra novidade, os jovens mais adoecidos, mais doentes e mais graves. Nós, no final de semana passado, tiramos o tubo de um menino de 29 anos. Eu, recentemente, internei um aluno de medicina de 22 anos. Então, virou uma doença de pessoas adultas também, adultas mais jovens. Não é exclusiva dos idosos, como se imaginava no passado. O SUS tem O impacto de morte ainda é maior nos mais idosos, né? 82% dos internados em São Paulo têm mais de 60 anos. Mas, como eu falei no início, nós estamos vendo aumentar, especialmente na década de 50 a 60 anos. Essas pessoas internadas, elas têm sido vacinadas nesse momento? Não, né? Está muito recente, não há dúvida que a vacinação vai diminuir, pelo menos, a morbidade e a letalidade. Os doentes serão provavelmente menos graves e morrem menos. Já existem estudos mostrando isso. Então, é importante que a vacina consiga esse objetivo. Se ainda ela não for completa para diminuir a infectividade, conseguindo diminuir a mortalidade e letalidade, já é algo desejável. O paciente internado, ele tem recebido vacinação? Não. O paciente internado ele está sendo tratado. E eu quero dizer a você, a todos que nos ouvem, é um tratamento dramático, não é brincadeira, não. Tanto do ponto de vista de suporte de vida, como assistência psiquiátrica, e aí vai, né? Desde os pacientes, seus familiares que estão distantes e toda a equipe que está na linha de frente. E aí eu envolvo todos, não só médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, mas também aquele pessoal que está no dia a dia, na alimentação, na limpeza. Isso não é brincadeira. Realmente é uma doença extremamente grave, é uma doença com muitas facetas, imprevisível, e que você tem que ter um sistema hospitalar muito bem engendrado, muito bem protocolado para dar conta. O senhor tocou num detalhe interessante aí, essa questão emocional, essa questão de doenças da emoção, doenças mentais e assim por diante, pós-pandemia. Nós estamos preparados, o Brasil está preparado para enfrentar? Vou te contar o meu dia a dia. Eu estou vendo problemas, desde aqueles que ficam em isolamento, não é brincadeira. Eu fiquei isolado 14 dias e eu sei do meu sofrimento. Eu quis voltar o mais rapidamente possível e assim eu fiz e me arrependi, porque eu não estava pronto para voltar. Então, as pessoas isoladas sofrem. Né? Imagino eu, pessoas isoladas há mais de ano. Depois, o indivíduo, quando ele faz o exame e dá positivo, ele tem medo. Na sequência, quando você fala que ele precisa ser internado, e aí ele progride de um quarto comum a uma semi-intensiva, e aí vem duas palavras estigmatizadas, que é UTI e intubação. Quando você fala, as pessoas acham que é o fim da sua jornada, e não é verdade. A UTI é o começo da saída. É onde as pessoas estão conseguindo sobreviver e passar um momento que obviamente, é difícil. E as UTIs
estão muito bem protocoladas, os intensivistas, os pneumologistas. Eu falo uma coisa curiosíssima: todos nós passamos dos limites. Nós estamos fazendo protocolos de saúde, doses de medicamentos, tempo de medicamentos que nós nunca fizemos antes. Então, quando você fala de um paciente que ele vai para UTI, ele muitas vezes acha que é o seu último momento, ele quer se despedir da família. Tudo isso é muito justo. Mas, graças a Deus, a maioria está saindo. E pós-doença? Pós-doença é uma coisa muito séria. Eu tenho visto pessoas que adoeceram com gravidade diferente que estão em pânico. E se você me pergunta se o Brasil está preparado para esse pós-pandemia, no sentido psiquiátrico, eu acho que não. Nós teremos que ter estruturas novas para dar atendimento para todas essas pessoas que sofreram de formas diversas ao longo da epidemia. Nem a legislação está preparada para esse amparo, né? Vai ser difícil. Nós vamos ter que criar coisas novas. E o sofrimento de quem vive isso dia a dia não é pouco. O SUS tem dado conta do recado, doutor Davi? Bom, eu sou um fanático pró-SUS. Eu já tive inúmeros cargos, de diretor do hospital a secretário de Estado. Secretário de Estado, quase 5 anos. E eu sou um defensor muito contundente do Sistema Único de Saúde. Sistema esse, às vezes, mal entendido, mal financiado, tá? Até mal visto. Eu costumo dizer que quem fala mal do SUS é porque nunca precisou. É um sistema muito competente. E se não fosse tão capilarizado como ele é, não sei o que seria do Brasil nos dias de hoje. É um sistema que está sustentando o país. Então, claro que precisa de aprimoramento. Claro que ele precisa evoluir. Precisa melhorar a sua informatização, precisa mais de recursos, mas é um sistema como poucos do mundo. O senhor acredita que o sistema de saúde brasileiro sairá fortalecido dessa experiência? Tanto público como privado. Tanto a medicina do SUS, como a medicina suplementar, como a medicina privada. Inclusive a medicina filantrópica. A filantropia está ajudando muito o Brasil. As santas casas espalhadas no Brasil inteiro, são milhares de santas casas que ajudam esse país, né? Os hospitais filantrópicos. Então, esse sistema multifatorial é um sistema que sairá aprimorado, não tenho dúvida. Bem, antigamente, ou até pouco tempo, todos corriam para São Paulo. Era o principal centro. Agora, com tudo cheio em São Paulo, a coisa dificultou bastante. Não adianta mais ir para São Paulo. Pois é. São Paulo sempre atendeu os brasileiros do país inteiro. E eu acho que isso, primeiro, é uma obrigação. Segundo, uma honra. São Paulo poder ajudar o Brasil. Nesse momento, as coisas estão complicadas. Nós não conseguimos transferir um paciente internado numa UTI de qualquer lugar do Brasil para São Paulo. Tem uma fila de espera. O sistema aqui está também complicado, o que é uma pena, mas uma reflexão. Eu acho que o Brasil ele tem a necessidade de ter centros à semelhança do que tem em São Paulo. Para te dar um número, o estado de São Paulo tem 102 hospitais estaduais, mantidos pelo governo do estado. Se nós formarmos os hospitais estaduais, os hospitais filantrópicos e os hospitais privados, São Paulo tem mais de 800 hospitais. Hoje, tem mais de 11 mil leitos de UTI para adultos. E assim mesmo, é um sistema pressionado. Mas eu acho que, no futuro do Brasil, nós vamos ter que ter centros como o Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas hoje tem 8 institutos, mais de 20 mil funcionários. Sem dúvida, o maior centro hospitalar da América Latina. Cabe, ao meu ver, um Hospital das Clínicas em cada região do país. Eu acho que é muito importante. Qual é a sua opinião sobre lockdown,
medidas restritivas, toque de recolher, nesse momento? Eu acho que o lockdown é uma medida do poder central. É muito difícil você fazer lockdown regional ou local. Não é simples. As viagens continuam acontecendo. Eu vou te dar um exemplo da cidade de São Paulo. Tem mais de 1.100 ruas que dão acesso à cidade de São Paulo. Você está aqui em São Caetano, atravessa a rua de São Paulo. Então, como é que se faz esse lockdown? 80% dos municípios de São Paulo têm menos de 30 mil habitantes. Só os 20% que têm mais de 30 mil habitantes têm a maioria do povo de São Paulo. Um estado que tem 46 milhões de habitantes. A cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. A área metropolitana, 22 milhões. Não é simples fazer um lockdown. Fazer um lockdown no Amazonas, com as diversidades logísticas, tá? Muito do transporte do Amazonas se faz por rios. Então, como é que é isso? Não é difícil. Lockdown, do jeito que se faz na Europa, eu acho que não é simples. E se houver, tem que ser algo liderado pelo Ministério da Saúde. O spray nasal israelense, o senhor acredita? Há estudo. Os estudos ainda são iniciais, o número de voluntários é pequeno, temos que aguardar resultados. E monoclones que o Trump usou? Olha, isso sem dúvida, isso é um grande avanço. Nós já estamos usando um deles que é usado, não é bem isso, mas é um imunobiológico. Eu acho que uma das formas futuras de tratamento, sem dúvida, vão ser os anticorpos monoclonais. O limite é o preço. Todos eles são muito caros. A pesquisa é muito cara e o produto final é muito caro. Mas, sem dúvida, uma das formas de tratamento. Concluindo a Covid, doutor Davi, o que é que o senhor me diz do fato de já existir vacina e não existir medicamentos? Em paralelo, existem muitos estudos de drogas, tanto viricidas, que matam o vírus. Na minha leitura, no futuro, nós teremos a associação de mais de 2 antivirais, a semelhança do que nós fazemos com o coquetel da AIDS. Nós temos as drogas imunomoduladoras, que são os anticorpos monoclonais, e daí para frente. Nós teremos essas alternativas terapêuticas. Tudo é tempo. A ciência, ela evolui. Vou te dar um exemplo claríssimo. Como eu disse, o primeiro caso de um brasileiro que transmitiu AIDS para outro foi em 1982, aqui na clínica. Nós só tivemos o coquetel, aquele coquetel importante de tratamento, em 1996. Passou-se todo esse tempo, de 80 a 81, os primeiros casos do mundo, até um esquema forte de tratamento em 1996. Então, nós vivemos todos esses anos com um medicamento, era o Verazet. Nós usávamos 12 comprimidos por dia. O isolamento do vírus foi depois. Perdão. O senhor não acha que faltou empenho científico para uma vacina contra a AIDS, já que agora, na Covid, nós conseguimos em 10 meses? Eu vou pedir só um intervalozinho para nós fazermos rápido, porque eu queria a sua resposta no segundo bloco, juntamente com questões de doenças tropicais, que eu sei que o senhor conhece muito, porque atua em Angola, já trabalhou em Marabá, o senhor conhece bem a região, sua opinião vai ser muito importante para nós. Nós voltamos já.